Olá vocês, sejam muito bem-vindos ao Papo de Garagem, o seu podcast semanal. Eu sou Everton Rodrigues. Paz do Senhor, eu sou o pastor Rodrigo Augusto. Estamos aqui em nosso primeiro podcast, onde iremos falar dos mais variados temas da Bíblia, trazendo muito conteúdo interessante para você. É bom a gente ressaltar aqui, pastor Rodrigo, que este é o nosso podcast piloto, o nosso pontapé inicial. Queremos desde já agradecer a vocês que nos ouvem e que vocês possam se comprometer a ouvir nossos programas e também distribuírem, compartilhar e divulgar, né? E assim, desta forma, agradecemos novamente. E vamos agora aos nossos recados semanais. Da o que hoje eu te falo, eu mudo a sua história, esse quadro, e mostro que sou Deus e sou teu Deus e está abençoado. Não para, resista, na luta não desista, eu mudo a sua vida. O Papo de Garagem surgiu para conversarmos, discutirmos e debatermos vários temas à luz da Bíblia, para trazermos a vocês entendimento de textos bíblicos. Se você é um empresário, autônomo, microempreendedor e deseja anunciar sua empresa, seu produto, seu negócio aqui conosco, entre em contato no e-mail garagemdabenção79@gmail.com garagemdabenção79@gmail.com. Vou deixar aqui o link na descrição desse podcast. Mas se você não se encaixa em nenhuma dessas categorias, mas acredita em nosso projeto, ou talvez nem acredita, mas você pensa, esses caras é muito ruim, mas crê que podemos melhorar, então nos ajude sendo nosso mantenedor. Nós precisamos comprar equipamentos melhores e sabemos que não é barato manter um programa como este. Você pode ser um mantenedor a partir de R$5 mensais. Você não precisa tirar do seu dízimo, das suas contas. De repente sobrou um dinheirinho aí e você quer nos ofertar. Agradecemos, será bem-vindo. Mas o programa só está no ar porque investimos. E você pode ser um contribuinte nos ajudando com isso. Entre em contato com a gente pelo e-mail que está na descrição desse podcast ou pelas nossas redes sociais. Fim da luta e da tristeza, fim da prova e da peleja. Deus peleja pela igreja e hoje mostra a certeza de que quando Ele ordena, o milagre Ele é fiel para cumprir. Então não para, resista, na luta não desista. Eu mudo a sua vida e saro a ferida de quem não dava nada por você. Vai ver Deus te surpreender. Não desista das promessas que Ele te falou. Ele é Deus e sobre todos Ele é Senhor. Só espere mais um pouco que isso vai mudar e esse cativeiro vai virar. E é isso aí. Esse é o início e aos poucos vamos melhorando a nossa qualidade. Tudo aqui está sendo preparado com amor. Talvez a qualidade não esteja boa porque os nossos equipamentos não são tão bons, mas é tudo feito para você, com amor. Então fique conosco e sem se prolongar muito, vamos ao nosso tema de hoje. E hoje iremos falar sobre a história da nossa igreja, Igreja Evangélica Pentecostal Garagem da Bênção. E temos uma convidada muito especial, nossa pastora presidente, pastora Cirlei. Pastora Cirlei, seja bem-vinda ao nosso podcast. E conta pra gente como tudo começou, por que surgiu esse nome Garagem da Bênção. Bom, é contigo. A paz do Senhor, povo de Deus. Eu sou a pastora Cirlei do Ministério Garagem da Bênção. Nosso ministério nasceu na garagem da minha casa, onde nós iríamos somente fazer um culto de ação de graça.
e depois passou somente nas segundas-feiras de campanha. E aí não paramos mais, porque os planos de Deus são maiores do que os meus. E já estamos nesse projeto para a glória de Deus há 5 anos. O nome Garagem da Bênção surgiu porque os cultos começou na garagem da minha casa. E as pessoas que vinham frequentar os cultos acabou chamando de Garagem da Bênção, Garagem da Bênção. E aí surgiu este nome, Garagem da Bênção. A Igreja Garagem da Bênção é uma igreja localizada em um bairro carente da região de Carapicuíba. Quais os desafios que isso traz? Nosso maior desafio é aprendermos a necessidade de que a igreja ser cada vez mais uma igreja atenta, com um olhar voltado para as situações, porque a nossa maior missão é resgatar almas. Quais são os desafios de ser uma pastora de uma igreja como a Garagem da Bênção? Então, o nosso maior desafio aqui é a dificuldade, de nós estabelecermos um diálogo evangelizador com as pessoas e entender o seu mundo, costumes e valores, e principalmente a grande necessidade, E assim a gente conseguir mostrar para essas pessoas Jesus vivo, que pode libertá-las. Complementando, Everton, a sua pergunta e a resposta da pastora presidente da Garagem da Bênção, pastora Sirlei, os desafios de pastorear uma igreja na comunidade realmente uma questão de ajuda, de apoio, de ter recursos, de realmente incutir a palavra de Deus, porque devido à carência as pessoas acham que você indo para a igreja você traz uma prosperidade financeira, quando não é isso. É esse tipo de metodologia que tentamos incutir, dizer que prosperidade na verdade não é questão somente financeira. Prosperidade é ter paz, ter harmonia, ter amor. Então este acaba sendo às vezes o desafio maior, porque as pessoas associam prosperidade com dinheiro quando não é isso. Mas desta forma Deus tem nos usado e estamos vencendo em nome de Jesus. Pastora, como fazer com que a igreja seja mais atuante na comunidade? Bom, nós temos alguns trabalhos sociais, como o projeto Alimentando o Corpo e a Alma, que nós entregamos comida aos moradores de rua e algumas outras atividades para que a igreja seja ativa. Quais são os impactos sociais e os benefícios que podem ser colhidos por uma igreja atuante, missionária, espiritual e transformadora? Os benefícios são difíceis de enumerar, porque elas não acabam, Ao meu ver, os benefícios é ver a igreja crescendo e ver cada um de nós sermos agentes motivador do crescimento para as pessoas. E é a revelação de Jesus para os que não são crentes, o nosso amor, estilo de vida parecido com Jesus, convencendo quem ainda não compartilha da fé para a vida em Cristo, acerca de quem é o Senhor. Isso é o maior benefício, para nossas vidas. O impacto é ver o Senhor transformando vidas, libertando, e eles voltando para a sociedade como pessoas melhores. Em toda a história da Garagem da Bênção, o que mais ficou marcado para você? O que marcou para mim é ver pessoas voltando para o Senhor. Isso não tem preço, é a melhor coisa. Muda a história, muda a vida, vira tudo alegria, vira a vida do avesso, faz o fim virar começo, recomeço de uma vida que parecia ter chegado ao fim, mas é o fim da
Pastora, uma última pergunta para a gente se encaminhar aqui para o final. Sabemos que a família é o nosso bem mais precioso. A família, ela tem que ser o nosso primeiro ministério. O primeiro ministério que precisamos exercer é a nossa família. As primeiras pessoas que nós, ao meu ver, devemos falar de Jesus, pregar a palavra de Deus, é para a nossa família. Nós vemos isso nitidamente na vida da senhora. Os filhos, os netos, genro, nora, todos congregando junto. Todos exercendo ministério à frente dos projetos que a garagem executa. Diante desse cenário, a igreja ela é um ambiente familiarmente fechado. Ela é só para a família. E quando eu falo só para a família, eu não falo na família como um todo, num geral, mas falo da família sua. Se uma pessoa vier de outro ministério para congregar aqui na garagem, ela vai ter oportunidade? Sabemos também que é Deus que levanta e é Deus que abate. Ele quem direciona as pessoas para estarem à frente de uma obra, de um projeto, de um ministério, de qualquer cargo eclesiástico. Mas se uma pessoa vier de um outro ministério para congregar na garagem da bênção, ou às vezes nem é de outro ministério, mas é um visitante, uma pessoa que deseja permanecer na igreja, fincar raízes, o que a senhora pensa sobre isso? Ela terá oportunidade? Como você vê esta situação? Boa essa sua pergunta. Essa é a dúvida de todos que aqui chegam, né? Quando vê o ambiente, né? Porque a igreja, ela começa primeiro na nossa casa, no meio da nossa família, né? É aí que começa a igreja. E pela glória de Deus eu tenho filhos, genros, nora, como você já disse aí, netos, todos envolvidos num só propósito aqui. E as pessoas que assim aqui chegam, eles vindo de outro ministério, eles têm toda a liberdade, todo o nosso apoio para exercer o seu ministério. Nós apoiamos, recebemos. Se é pastor, recebemos também como pastor, e colocamos também para exercer o ministério, e assim sucessivamente. Todos aqui têm liberdade, né? Porque aqui nós somos a família, uma família, a Garagem da Bênção, né? Para receber aqueles que vêm e levantar também pessoas aqui. Tem pessoas aqui também que têm sido levantadas neste lugar, que chegou aqui, mal sabia falar, tinha medo de pegar o microfone, e com o passar do tempo nós damos a liberdade, damos apoio, e nós vimos pessoas crescerem para a glória de Deus. E aqui o ministério não é fechado só para a família. Todos aqueles que assim quiserem congregar com a gente e exercer o seu ministério têm todo o nosso apoio. Qual a mensagem que você deixa aqui para nossos ouvintes e membros da Garagem da Bênção? A palavra de Deus que eu deixo para os meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus é no livro de Neemias, capítulo 1, do seu versículo 3, que diz assim: E disseram-me, os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas a fogo. Aqui nós vemos, irmãos, que na época de Neemias, os muros de Jerusalém estavam completamente destruídos. E a cidade não tinha mais nada, a não ser um monte de pedra sobre pedra. E a igreja estava totalmente afastada do caminho do Senhor. Nenhuma pessoa firme para testemunhar do Deus vivo. A situação era terrível. A opressão ao redor de Israel era tão grande que todos aqueles que queriam reconstruir suas vidas eram zombados. Não tinha mais o que fazer. Eles estavam em grande miséria e desespero. E para acabar com tanta destruição, humilhação e falta de esperança daquele povo, será que o Senhor, Deus, enviou um exército de homens fortes, valentes para ajudá-los? Não, nós vemos aqui que não. Deus, ele levantou um homem
Neemias. Mas afinal, quem era este homem Neemias? Era uma pessoa comum, que servia como copeiro do rei da Pérsia, no meio de pessoas ímpias que ignoravam a palavra de Deus. Mas ele não se contaminou. Neemias permaneceu firme. E quando ouviu falar de Jerusalém, ele ficou extremamente triste e sem forças para fazer qualquer coisa. Mas esse fardo pesado que entrou no coração de Neemias fez com que ele passasse a maior parte do tempo orando e jejuando, chorando, buscando entender o porquê de tudo aquilo ter acontecido, até que no tempo certo Deus lhe abriu uma porta de forma sobrenatural para que ele fosse ajudar o seu povo a reconstruir os muros. Nós podemos aqui aprender com Neemias a reconstruir muros caídos da nossa vida. O Senhor, assim como Ele fez na vida de Neemias, chamando ele para ir até Jerusalém, para restaurar, para ajudar aquele povo que estava ali em desespero, em grande miséria, a ter um pouco de dignidade, a entender que Deus é o Deus que restaura, Deus é o Deus que faz aquilo que o homem não pode fazer. Aleluia, assim também foi na minha vida, é na sua vida, que tem um chamado, um projeto de Deus. Deus, Ele conta com você. Deus, Ele conta conosco, conta comigo, conta com cada um de vocês que estão me ouvindo, que vai ouvir esta pequena mensagem. Deus, Ele conta conosco para fazer o que ninguém quer fazer, que é o trabalho de restauração, porque restaurar dá trabalho, restaurar é cansativo, mas no final nós vamos ver a obra concluída, no final nós vamos ver que o Senhor está conosco, que o Senhor é aquele que se responsabiliza pela tua obra, mas Ele conta conosco para fazer ela, mas Ele conta conosco, aleluia, para ir aonde ninguém vai. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Deus, Ele quer te ajudar, Ele quer nos ajudar a restaurar esses muros. Eu sei que no meio do caminho não vai ser fácil, vai surgir os inimigos, vai surgir os opositores, aqueles que vão querer de qualquer forma parar, porque tem muitas pessoas que têm até o chamado, mas não quer se dispor a fazer, e quando vê que alguém se coloca na brecha, tampa as brechas, que quer fazer alguma coisa para o Senhor, vão se opor, vão se levantar com calúnia, com mentiras, com defamação. Mas se nós olharmos só para aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, quer fazer a obra, podemos até ficar triste, extremamente triste, como Neemias ficou, mas nós vamos nos colocar de pé e vamos nos levantar e vamos fazer de bom grado a vontade do Senhor. Esta palavra falou muito ao meu coração no início do meu chamado. Aleluia! Eu sei também que o Senhor vai falar com cada um que vai estar ouvindo esta mensagem.